Olá, caros professores e tutores, colegas. Bom, na disciplina de Política Educacional Brasileira, estamos tratando sobre a importância das reformas educacionais para o desenvolvimento do sistema de educação no Brasil. Estamos trabalhando também um pouco com a LDB, número 9394/96. E essa lei de diretrizes, ela trata um pouquinho digamos assim, de um ensino passado. Só para a gente dar uma recapitulada, o nosso país, no início da sua formação educacional, dos seus modelos educacionais, foram constituídos pelos jesuítas, que eram aquelas pessoas, aqueles padres que ensinavam através do ensino religioso. E desde lá já foi colocado um modelo que foi seguido, e em algumas partes do nosso país ainda é seguido, por classe. O mais privilegiado, ou seja, o mais favorecido, ensina ao menos favorecido. E esse modelo ofertado, ele vigorou até o século XIX, mas em algumas partes do país sabemos que isso acontece até os dias de hoje, mesmo com todas as mudanças que aconteceram. Bom, depois disso aconteceram algumas mudanças em caráter global e também capitalista. Por quê? O mundo se globalizando, o dinheiro, esse sendo algo mais valorizado, ou seja, o capital, esse ter mais propriedade e tal, isso daí fez com que os países tivessem que investir. Alguns investiram em educação, outros investiram em indústria, outros foram investindo em algumas coisas. Já o Brasil, no ano de 1929, ele viu que ele não daria conta de enfrentar esses outros países, assim como o Brasil, esses outros países, esses sul-americanos, viram que eles não dariam conta de bater de frente com esses países. Por quê? Porque eles eram menores, não davam conta desses países emergentes, já mais avançados. Então, a saída deles foi a educação. E graças a isso, no governo de Getúlio Vargas, foi criado o MEC, Ministério da Educação. Em 1934, nessa Constituição que leva o número, Constituição de 1934, eles criaram um molde para, digamos assim, uma Constituição voltada para a educação, para que o país fosse mais concorrente com os outros de lá fora, se aproximassem mais do parâmetro educacional, porque a educação brasileira era muito avulsa. Então, eles começaram a investir em educação. A Lei 4.024/61, de 20 de dezembro de 1961, é chamada hoje de primeira LDB, aonde o Estado se tornava responsável pela educação do seu povo. E isso ele deveria prestar educação gratuita para todos, ele que deveria bancar isso daí, toda essa, digamos assim, esse custo. Já a mais recente, que temos mais próxima da gente, a última reforma educacional, é a 9.394/96, que é a que até hoje é vigorada, é nela que nós estamos se baseando, é nelas que a educação brasileira hoje está voltada. Só que a questão é que as coisas mudaram. Um exemplo disso tudo que a gente está vendo é a pandemia. O nosso país, o mundo está vivendo uma época de pandemia, e isso nos mostrou que a nossa forma de educação presencial não é o suficiente. Então temos que ser investido em mais formas remotas de educação. E a lei 13.005 de 2014, que no caso é o PNE, Plano Nacional de Educação, ele fala que deveria ser criado várias diretrizes para que a educação fosse mais universal e acessível a todos. E é isso que nesse momento nós estamos precisando, de uma educação mais acessível a todas e que seja de forma universal. Que não seja um aluno estudando sozinho, mas um aluno voltado com o professor. Professores mais especializados, mais preparados para a realidade. Porque não digamos que essa pandemia vai durar muito tempo, mas e se durar? Nós estamos preparados para esse novo momento? Então, essa lei de diretrizes que já foi criada há tempos atrás, ela deveria ser melhor trabalhada. Obrigado.